Marcos Braz a caminho da Inglaterra em busca de reforços para o Flamengo. Silvinho, muito cornetado, vai ser alvo de protestos no confronto contra o Santos. No vídeo de hoje do canal do Nicola, falo sobre esses assuntos, conto tudo sobre a viagem do Palmeiras a Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, para a disputa do Mundial com direito a muita festa da torcida. Falo ainda sobre o atacante do São Paulo, que tem duas propostas do exterior. Tem ainda informações sobre Gabriel, volante que pertence ao Corinthians e está na mira do Internacional. Tem novidades importantes sobre o Cruzeiro, muita coisa sobre TV. Você não perde por esperar. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo, e tô aqui para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Para não perder nada é bem fácil, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se e ativa as notificações, beleza? Bom, bora começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas, que permite você fazer todo tipo de aposta dentro de um mesmo jogo. Quem vai marcar gol, em que momento, quantos cartões, escanteios, enfim, não faltam oportunidades. Então, você vai assistir a um jogo, sugestão que eu faço para você é que nessa quarta-feira, com um monte de jogo para assistir na TV, pega agora mesmo, o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro na 1xBet e não esquece de, na hora de fazer o depósito, usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus. Aí quando você estiver assistindo algum jogo, você entra nesse jogo na 1xBet para ver quais as melhores opções para você apostar e fazer uma graninha extra, beleza? Bom, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é de que Daniel Alves não foi inscrito pelo Barcelona na Liga Europa. O Barça acabou eliminado na Champions, só podia inscrever 3 novos atletas e preferiu optar por outros 3 jogadores que foram recentemente contratados. Primeiro deles, o Ferran Torres, depois o Aubameyang e por último o Traoré. Dessa maneira o Daniel Alves vai ficar restrito aos jogos do Campeonato Espanhol. Já que falei sobre Campeonato Espanhol, bora falar sobre a Supercopa do Brasil. Decisão no dia 20 entre Atlético Mineiro e Flamengo, e a grande dúvida era sobre o local da partida. Nessa quarta-feira, o Twitter oficial da Supercopa se manifestou e confirmou a realização do jogo em Brasília, ou seja, não muda nada em relação ao que já havia sido anunciado. Você vai lembrar que depois do anúncio existiu uma determinação do governo de Brasília a respeito da proibição de torcida, começou-se uma busca por outras cidades, outros palcos, mas deve ter havido algum acordo com o pessoal do governo de Brasília, do Distrito Federal para ser mais específico, para que a partida pudesse ser realizada lá com a presença de público. Bora contar que o Fortaleza anunciou a renovação de contrato de Pikachu, ala direito do clube, que tinha vínculo somente até dezembro de 2022. Esse vínculo foi estendido até dezembro de 2023. Ótima notícia, levando em consideração os bons serviços prestados pelo Pikachu. E a última notícia do giro é para contar que os clubes conseguiram, junto à CBF, o fim daquela proibição de troca de treinadores por mais de uma vez. Você vai lembrar que no Campeonato Brasileiro do ano passado, você só poderia demitir um técnico. Acontece que não funcionou, até porque todo treinador demitido aceitava sair com incomum acordo. Foi a forma que os clubes encontraram para burlar essa lei. Para a temporada de 2022 no Campeonato Brasileiro, isso não vai mais existir, e é legal contar que esse movimento foi liderado pelo Corinthians, beleza? Bom, bora começar as notícias para valer com 2 informações importantes sobre TV. A primeira delas é que a Copa do Brasil vai ter transmissões da Globo e também da Amazon Prime Videos, no caso, né? 36 jogos serão exibidos pela Amazon Prime Video, mais um streaming, mais um pay-per-view para você pagar. Desses 36 jogos, 30 de forma exclusiva da primeira fase até as quartas de final. Já outras partidas de fases mais avançadas serão transmitidas em conjunto pela Globo e também pela Amazon Prime Video. Se você ainda não é assinante e quiser assistir algum jogo, por exemplo, já tem partida do Cruzeiro exclusiva na primeira fase da Copa do Brasil, exibida pela Amazon Prime. E a gente vai precisar gastar mais dinheiro para assistir aos jogos. Estou começando a lamentar essa diversidade de opções, até porque o negócio está ficando cada vez mais caro. Aproveitar que falei sobre TV, contar que a Record anda muito irritada com tudo que vem acontecendo no Campeonato Carioca. Qualidade da imagem, entrega, e ela tem sido alvo de muitas críticas desde a temporada passada, pelo produto final, mas também pela questão financeira. Em 2021, primeiro ano de contrato da Record com o Campeonato Carioca, todos os clubes pequenos do interior não receberam qualquer centavo de cota de TV. Isso vai se repetir para esse ano, e os times grandes também estão ficando com cotas bem pequenas. É bem provável que esse seja o último ano de contrato. Há quem garanta, inclusive, que a Record ameaça largar a transmissão do Campeonato Carioca no meio.
o que seria ainda pior para os times, que tem alguma quantia a receber se ela fosse embora. Certamente nem essa pequena quantidade de dinheiro cairia nos cofres dos clubes. Prometo ficar de olho nessa história para deixar você bem informado, beleza? Bom, bora falar sobre o Cruzeiro. Ótima notícia, mais uma gerada por Ronaldo Fenômeno e companhia. Quarta-feira, 2 de fevereiro, e o Cruzeiro já quitou os salários do mês de janeiro. Na teoria, esses salários seriam quitados no dia 5 ou no quinto dia útil do mês. Dia 5 cai no sábado, ficaria para a próxima semana. Cruzeiro, de forma antecipada, quitou os salários dos funcionários, dos atletas, membros da comissão técnica. É o segundo mês consecutivo que o Ronaldo quita todos os salários de forma dentro do prazo. Algo extremamente incomum no Cruzeiro dos últimos tempos. Raposa chegou a ficar 3 anos pagando salários atrasados. Funcionários, jogadores, comissão técnica certamente vão trabalhar muito mais animados com essa nova realidade imposta pela Cruzeiro, Sociedade Anônima do Futebol, clube que tem como dono o Ronaldo Fenômeno. Bora falar agora sobre o Corinthians e o Internacional. O Inter namora há bastante tempo a possibilidade de ter o volante Gabriel. Contei para vocês, coisa de 2 meses atrás, que o Inter buscava um centroavante e também um primeiro volante. O centroavante foi encontrado, Wesley Moraes. Agora o Inter concentra esforços na busca por um primeiro volante. E o Gabriel é o novo alvo. O Inter já fez uma proposta de 3 temporadas ao Gabriel. Essa proposta foi bem avaliada pelo staff do jogador. Agora falta um acordo entre Corinthians e Inter. O que o Colorado vai oferecer de compensação ao Corinthians para liberação de forma antecipada? O contrato do Gabriel termina em dezembro. O Corinthians não tem a intenção de prorrogar esse vínculo. O Gabriel já percebeu isso e topa se mudar pro Beira-Rio. Mas o Corinthians, para ceder o jogador a 12 meses do fim do contrato, quer alguma espécie de compensação. Vai envolver troca de jogadores, vai haver pagamento de alguma coisa, isso está sendo debatido, e se houver avanço nas tratativas, o Gabriel pode se tornar reforço do Colorado nos próximos dias. Repito, Gabriel que não faz parte dos planos da atual comissão técnica para 2023, para 2022, como ele já tem contrato tudo ok. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que embarcou na tarde dessa quarta-feira para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. É o último passo antes do Mundial de Clubes. Verdão estreia no dia 8 contra o Monterrey ou contra o Al-Ahly do Egito. É legal contar que o torcedor do Palmeiras preparou a maior festa da saída do CT da Barra Funda até o aeroporto. O torcedor do Palmeiras escoltou o ônibus que levou a delegação. Serão 27 atletas palmeirenses a caminho dos Emirados Árabes Unidos. O grande detalhe é que só 23 desses jogadores poderão ser inscritos. Então o Abel Ferreira nos próximos dias vai precisar cortar 4 atletas. Com outra observação importante: o Palmeiras não levou nessa viagem nem o Piquerez nem o Gabriel Veron, que haviam testado positivo. Se eles se recuperarem a tempo, embarcam rumo ao Mundial, e aí o Abel vai precisar cortar, em vez de 4, 6 atletas. Até por causa das ausências do Piquerez e do Gabriel Veron, 2 atletas que estiveram na Copinha estão entre os relacionados, entre os atletas que embarcaram. O Giovani, atacante que foi alvo de propostas do Ajax nos últimos dias, e o Vanderlan, muito bom lateral esquerdo. Na teoria, se o Piquerez não estiver à disposição, o Jorge vai ser o titular e o Vanderlan a primeira opção para a reserva. Queria saber a sua opinião sobre o Palmeiras no Mundial. Como é que o Verdão vai para o Mundial? Como favorito ao título? Como favorito a passar pela semifinal? Ou como um clube que talvez nem chegue à decisão? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Bora seguir aqui para falar a respeito do Corinthians. Torcedor organizado do Corinthians prepara uma série de protestos contra o Silvinho para o jogo dessa noite. 21h35, a Neoquímica Arena, Corinthians e Santos, o primeiro clássico do Campeonato Paulista de 2022. Silvinho, que apesar de ter vencido o Santo André na última rodada, não tem moral algum, nem com o torcedor organizado, nem com o torcedor comum. E quem for ao estádio vai presenciar uma série de cornetadas, xingamentos, palavrões e afins contra o Silvinho. É possível que o torcedor comum também abrace a causa, até porque a paciência de todo mundo com o Silvinho é das menores. É importante contar que, nesse momento, a diretoria do Corinthians não pensa em demitir o Silvinho, até porque já teve conversas recentes com o Jorge Jesus, entende que é viável contratar o JJ, talvez ao fim do campeonato estadual. Então a ideia é manter o Silvinho até que o Campeonato Paulista termine, para retomar as negociações com o Jorge Jesus. Se o Silvinho, por exemplo, fosse mandado embora agora, o Corinthians precisaria pensar num interino ou ter de buscar uma outra opção no mercado, porque nesse momento Jorge Jesus não vai aceitar ser técnico alvinegro. Beleza? E você demitiria o Silvinho? Manteria? O que você pensa a respeito do trabalho do treinador? Só uma curiosidade: 42 jogos do Silvinho à frente do Timão, 41 gols marcados, uma média inferior a 1 gol por jogo, e na última coletiva o Silvinho chegou a ficar bravo com o Vessone quando foi perguntado sobre o time defensivo. E ele falou: não, nós somos extremamente ofensivos. Parabéns.
com uma média de 1 gol, ou com uma média inferior a 1 gol por jogo, super ofensivo, realmente é uma coisa de louco. Bom, quero falar agora sobre o São Paulo, novela que já vem desde o ano passado, sobre o Vitinho, atacante que foi o grande jogador do Tricolor na Copa São Paulo de Juniores. O contrato dele com o Tricolor termina em junho, e ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar para qualquer clube do Brasil ou do exterior. Nos últimos dias, o São Paulo recebeu 2 propostas oficiais. Os 2 times interessados em comprar o jogador agora, pagando uma compensação financeira pequena. Um deles foi até... irritou a diretoria do São Paulo. O Al-Ahly, que é o time do Odair Hellmann, ofereceu a compra do atleta de forma imediata, sem pagamento de salário algum. De salário não, sem pagamento de compensação financeira alguma. A única coisa que o São Paulo teria a seu direito seria o percentual de uma venda futura. O São Paulo disse não, vai preferir correr o risco de ficar sem o Vitinho lá na frente do que liberá-lo de graça. É importante contar que o outro time interessado não teve sua identidade revelada. São Paulo ainda trabalha na tentativa de renovar o contrato com o atleta, mas o Vitinho tem pedido completamente fora da realidade. O medo do São Paulo é ter de pagar um salário extremamente alto para ele e inflacionar possíveis novas renovações. Você faria esse esforço? O que você pensa a respeito dessa história? Vale a pena manter o Vitinho? Até que preço? Ou corre-se o risco de perder o jogador? Vitinho, que está de férias, assim como todos os outros atletas que chegaram à semifinal da Copinha, retorna no dia 24 de fevereiro. Para fechar o vídeo, eu quero falar sobre o Flamengo. Nessa quinta-feira, Marcos Braz e Bruno Spindel seguem para a segunda rodada no mochilão na Europa. Estiveram recentemente por lá para fechar com o Paulo Sousa, estiveram vários dias em Portugal, tentando conversar com Jorge Jesus, entre outros técnicos. Agora, o primeiro destino da viagem é Londres, na Inglaterra. Depois eles vão para Manchester, onde vão se reunir com os dirigentes do Manchester United na tentativa da compra do Andréas Pereira. Já contei para vocês que a primeira proposta feita pelo volante foi de 8 milhões de euros, o Manchester United disse não, o Flamengo acenou com 10, também ouviu não. Agora o rubro-negro acena com a possibilidade de chegar a 12 milhões de euros. Você vai lembrar que no contrato de empréstimo que terminar na metade do ano, o Manchester United havia fixado o valor de 20 milhões de euros para a compra do atleta. O Flamengo trabalhando com cifras bem inferiores, até por isso a dificuldade. Depois da Inglaterra, o Flamengo vai até Portugal para tentar fechar com Everton Cebolinha. E é legal contar um bastidor: antes do embarque para a Europa, o Marcos Braz chegou a São Paulo no domingo. E desde então tem se reunido com o Júlio Taran e com o Juliano Bertolucci, que são os empresários responsáveis pela carreira do Andréas Pereira e também do Everton Cebolinha. A ideia foi tentar traçar estratégias de negociação com os 2 clubes, com o Manchester United e com o Benfica, 2 negociações extremamente complexas por causa das questões financeiras. Benfica pede 15 milhões de euros pelo Everton Cebolinha, referentes a 60% a 70% dos direitos econômicos. A ideia do Flamengo é gastar bem menos dinheiro. E você está otimista com os reforços do rubro-negro? O Flamengo, que até agora só contratou o Marinho. Usa o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? A gente se vê logo mais não, um pouquinho mais tarde. Assim que a bola parar de rolar no clássico entre Corinthians e Santos, por volta de 11h20 estaremos ao vivo para bater papo com vocês e tirar as dúvidas. Fechou? Abraço, tchau!